Na verdade, no verão, devido ao aumento das temperaturas, a sudorese e, eventualmente, uma tendência à desidratação, é uma época do ano em que temos que ficar um pouco mais atentos com a possível formação de pedras nos rins, devido a uma concentração urinária decorrente da desidratação. O que acontece de uma forma, talvez, didática, é que a urina, o que é? A urina é uma solução, né, composta por água e por uma série de substâncias essas, algumas que são formadoras de pedra, como cálcio, como sódio, como ácido úrico, e nós temos substâncias protetoras, como citrato e como magnésio. Então, o que nós devemos ter é uma solução equilibrada, onde nós tenhamos água suficiente para diluir essas substâncias todas. Quando você se desidrata, você tem uma menor quantidade de água na sua urina, e sendo assim, esses elementos eles ficam mais concentrados e acabam se cristalizando e formando as pedras. Do ponto de vista de qual líquido ser ingerido, sem dúvida a água é a melhor opção. Você pode também utilizar água de coco, você pode utilizar alguns sucos, como principalmente os sucos cítricos, como limão, como também o suco de melão, que são sucos que trazem citrato, que é um elemento protetor. O refrigerante deve ser evitado pelo excesso de sódio, pelo excesso de oxalato. As bebidas alcoólicas, elas têm uma tendência a desidratar o indivíduo. Então, realmente, se possível, a água é a melhor opção. Recomenda-se de uma forma muito genérica que a pessoa deveria ingerir de 2 a 2,5 litros ao dia. Mas claro que isso depende muito da atividade do indivíduo e da região que ele vive. Então, se você vive numa região muito quente e se você tem uma atividade diária extenuante, onde você sua muito e perde muito líquido, sem dúvida você tem que primar por uma reposição um pouco maior. Se você trabalha em um local com ar-condicionado, onde você sua pouco e você tem a possibilidade de ingerir líquido, você talvez não precise ingerir tanto assim. Uma forma prática que às vezes eu oriento é que o indivíduo, sempre que urine, ele observe a cor da sua urina. A partir do momento que você urina, a coloração é aquele amarelo intenso, forte, muito concentrado, isso realmente mostra que seu organismo está pedindo água, está pedindo líquido. Se você urina e a urina é bem diluída, clara, esse é o melhor cenário. Então significa que a quantidade de líquido que você está bebendo é suficiente. Outros colegas às vezes orientam, olha, sempre que você urinar, beba água na sequência, também é uma forma. Mas eu entendo que a cor da urina é um bom parâmetro para que a pessoa tenha ideia sobre a quantidade de líquido que deve tomar. Os meus pais tiveram pedra, eu tenho uma tendência, ou devo ter mais cuidado com esse tipo de situação, mas a hereditariedade existe, assim como outros fatores pessoais do indivíduo e questões alimentares e outros cenários aí. Hoje em dia já existem tratamentos, medicamentos que dissolvem esses cálculos, ou as pedras são retiradas somente mediante cirurgia? Essa é uma avaliação que nós urologistas sempre fazemos, que do ponto de vista cirúrgico, o tratamento dos cálculos, o tratamento da litíase urinária, que é o nome técnico para isso, evoluiu demais. Hoje você trata cálculos, pedras, de uma forma muito confortável, por técnicas endoscópicas, onde o indivíduo opera. Muitas vezes ele pode ir embora no mesmo dia ou no máximo em 24 horas. Do ponto de vista clínico, o tratamento clínico da litíase urinária, isso realmente ele progrediu pouco. Nós temos hoje medicamentos como citratos, que são medicamentos para melhorar as defesas da sua urina, vamos dizer assim. Mas assim, o único cálculo que você consegue desfazer, como é a sua pergunta, são os cálculos de ácido úrico. Então, um cálculo específico. Se você tem um cálculo de ácido úrico, esse cálculo, com você tomando algumas medicações ou até um bicarbonato de sódio, você consegue dissolver esse tipo de cálculo por uma alteração no pH urinário, na acidez da urina.
Então, talvez esse é o único cenário que hoje... É muito comum essa pergunta, o paciente chega ao consultório e fala, doutor, não tem nenhum remédio para desfazer essa pedra? Os cálculos, se forem formatos de ácido úrico, sim, você tem um tratamento clínico muito eficiente. Os cálculos de outra origem, os de cálcio, os de oxalato, os de fosfato, esses você deve também instituir um tratamento clínico, porém com o intuito de evitar a progressão da doença, que outras pedras surjam, que as pedras já instaladas aumentem de tamanho, mas desfazer aquelas que já estão instaladas, isso infelizmente os tratamentos ainda não conseguem. Em verdade, a dor ocorre não pela presença da pedra. Eu posso ter uma pedra no rim, e se essa pedra não estiver obstruindo o fluxo da urina dentro do meu rim, eu não vou ter dor, eu não vou ter incômodo. Então são aquelas pedrinhas que estão dentro do rim, mas não estão trazendo nenhum transtorno. Quando essa pedra ela se desloca e ela vem a obstruir o fluxo da urina, nesse momento o rim ele sofre um processo de dilatação, um processo de aumento de pressão dentro do rim, e aí a pessoa sente uma dor muito intensa. Os medicamentos eles são muito eficientes para controle dessa dor, né? O paciente consegue ficar com a dor bem controlada até que possa ser sugerido algum tratamento. E o tratamento não necessariamente sempre é cirúrgico ou sempre é endoscópico. Muitas vezes você pode aguardar a eliminação espontânea desse cálculo, que em grande parte das vezes isso é possível e poupa o indivíduo de ter que ser submetido a um procedimento cirúrgico. Nós temos alguns trabalhos epidemiológicos que são publicados de tempos em tempos, e a gente tem detectado um aumento da incidência de pedras na população. Então, atualmente, nós podemos dizer que nós estamos girando ao redor de 10 a 12% da população teve ou terá em algum momento da sua vida um episódio ou uma formação de pedra. Outro número que é muito impactante é que nós temos, em 50% das vezes, esse indivíduo terá um novo episódio dentro de 5 anos. Então, é o que nós chamamos de uma doença, além de uma alta incidência, se você estimar numa população de 100 pessoas, 10 delas portam ou vão portar a pedra em algum momento da vida, mas esses indivíduos, além disso, em 50% das vezes, eles têm a possibilidade de ter novamente um cálculo dentro de 5 anos. Do ponto de vista de gênero, como você perguntou, vem aumentando um pouco a incidência nas mulheres. A discrepância era mais evidente. Os homens eram muito mais acometidos do que as mulheres, e hoje esse número vem se aproximando, e os dois gêneros eles são passíveis de desenvolver pedras. E, assim como em todas as idades, nós temos crianças, nós temos jovens, adultos e idosos que podem desenvolver pedras em algum momento da vida. Quando o indivíduo chega ao consultório, depois de ter sofrido um episódio de cólica, ter sofrido muito, ele olha para você e fala, o que eu posso fazer para não ter mais? Então a gente recomenda a hidratação, como nós falamos inicialmente, é fundamental. Hoje nós já temos muito bem documentado que os indivíduos mais obesos, eles têm uma tendência maior a formar pedra, pelo fato de ter acidez, uma urina com uma maior acidez e uma modificação metabólica no indivíduo obeso, e ele tem uma tendência maior, então a gente vai recomendar que o indivíduo perca peso através da atividade física, através de dieta, e por fim uma alimentação onde ele não exagere no sal, onde ele não exagere no excesso de proteína animal, principalmente o excesso de carne. Isso realmente a gente sabe que a nossa população tem uma característica de gostar de carne, churrasco, etc. e tal, e isso para o indivíduo formador de pedra não é um bom alimento, porque você tem muita proteína na carne e você tem o sal que acompanha essa carne, então realmente aí você fica com um prato cheio para você ter um metabolismo favorável para você formar pedra. Então eu diria que é hidratação, pouco sal, pouca carne vermelha. E só uma curiosidade, durante muito tempo o cálcio, como 80% das pedras são formadas por cálcio, durante muito tempo o cálcio foi o grande vilão da formação de pedra. Então a pessoa era orientada a abolir praticamente o cálcio da sua alimentação.
Hoje já está bem documentado que isso não é uma recomendação a ser dada e que o indivíduo ele deve ter uma alimentação equilibrada em cálcio. Não deve, logicamente, exagerar, mas também não deve restringir como era a orientação no passado. Uma alimentação equilibrada em cálcio, pouco sal, pouca proteína animal, pouca carne e bastante líquido. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.